Olá, meu nome é Larissa Lozano e hoje eu vou falar sobre avaliação de impacto ambiental em dunas costeiras. As dunas são formadas por três elementos fundamentais: o vento, os grãos de areia e a vegetação. Elas representam um sistema altamente dinâmico que depende desse transporte do sedimento por conta da ação do vento, que é combinado por conta das trocas de marés e a ação das ondas. É um ecossistema altamente vulnerável. Qualquer alteração em um desses elementos, seja por ação antrópica ou fatores naturais, ressacas, enfim, pode ter alteração nesse sistema natural. O funcionamento dele é uma barreira natural contra a proteção dessas ações de fenômenos hidrometeorológicos e é um sistema-chave por abastecer aquíferos e também contar com o amortecimento da instrução salina, seja nas construções civis e, enfim. As zonas costeiras, num geral, têm sido afetadas por conta da ação antrópica, em virtude da retirada de areia dos rios, que acaba não fazendo a manutenção constante de chegada da areia nas praias. Isso é um impacto constante na manutenção das dunas por conta desse efeito direto da ação antrópica nessa manutenção das zonas costeiras. Outro fator também é a ação natural, seja trocas de marés, ação das ondas e inundações, erosões, que acabam afetando diretamente nesse sistema das dunas. As dunas costeiras são extremamente sensíveis à alteração de qualquer um desses fatores e a chegada de sedimento é extremamente essencial para manter esses sistemas ricos e ativos. Eu achei extremamente importante citar isso para contextualizar essa discussão que a gente já vem batendo na tecla há bastante tempo sobre o impacto nas zonas costeiras. Somado a esses fatores que eu mencionei anteriormente, a falta de integração entre as informações técnico-científicas disponíveis sobre a caracterização dos serviços ecossistêmicos e as políticas públicas para a gestão e o planejamento desses recursos se destaca como uma das principais problemáticas na gestão integrada das áreas litorâneas, das áreas costeiras. Bom, num contexto geral, a gente sabe que o que era para ser uma gestão integrada de informação científica com normativa pública acaba tendo um grande déficit, porque a gente acaba não exercendo constantemente a problemática do que está realmente acontecendo, o que realmente é interesse da população para o que é realmente interesse do setor imobiliário ou de quem vem explorando as zonas costeiras com questão de turismo. E tudo isso vem gerando um grande impacto principalmente nas dunas, e a gente não sabe ao certo qual dimensão vem proporcionando tudo isso, porque constantemente a gente vem deixando essa conversa de lado e os impactos vêm sido gerados gradativamente mais e a retirada das dunas tem sido constantes. Então, o que vai afetar no setor imobiliário e tudo isso vem sendo calculado por vários estudos científicos e a gente precisa dar atenção para essas informações. Eu peguei um artigo base da UFPR, que é um modelo conceitual de avaliação de ameaças sobre os serviços ecossistêmicos do sistema de dunas, que é um estudo de caso no campo de dunas da ilha de Santa Catarina, que no caso é Florianópolis, e ele traz várias questões bem interessantes que a gente pode aplicar num contexto geral para analisar os impactos ambientais em regiões de dunas costeiras. A ilha de Florianópolis ela é rica em um ambiente marinho, com grande diversidade nas zonas costeiras. Boa parte da parcela dela é composta por praias arenosas. O restante se divide em dunas, lagoas, restingas, costões rochosos e uma pequena parcela em manguezais, somado aos marismas também. Na ilha de Santa Catarina, existem 29 áreas naturais protegidas, corresponde a 30% da sua área total, em média. 73% delas são consideradas como unidades de conservação, 23% como áreas de proteção permanente, 4% dessa área ela possui características de unidade de conservação, mas elas não estão registradas no Sistema Nacional, então elas são unidades de conservação um pouco diferentes.
E a localização desses sistemas ambientais no campo de dunas da ilha de Santa Catarina, ele se associa às características geográficas e geomorfológicas de uma planície costeira insular, que no caso é essa planície costeira pertencente às regiões de ilhas, né? Para caracterizar a área do nosso estudo da ilha de Santa Catarina e as regiões das dunas costeiras, pode-se destacar aqui o estado de Santa Catarina e a divisão da ilha do município de Florianópolis, aqui toda a região de Florianópolis, com destaque a região da saída sul e da saída norte da ilha para o Oceano Atlântico. Em amarelo, temos as Dunas do Santinho, que pertencem ao Parque Natural Municipal Lagoa do Jacaré das Dunas do Santinho. Nessa região em laranja aqui, temos as Dunas do Rio Vermelho, que pertencem ao Parque Estadual do Rio Vermelho. Aqui em rosa, as Dunas da Joaquina, que pertencem ao Parque Natural Municipal da Lagoa da Conceição. O setor das dunas ele é caracterizado por duas parcelas da ilha de Santa Catarina. O setor leste da ilha ele acaba abrigando as dunas da Lagoa da Conceição, que se caracteriza pelo Parque Municipal Dunas da Lagoa da Conceição. O setor nordeste da ilha ele acaba abrigando dois sistemas. Na Praia do Moçambique tem o Parque Estadual do Rio Vermelho e também a Lagoa do Jacaré, as dunas do Santinho. É normal que as áreas litorâneas venham crescido. Florianópolis ela teve um crescimento aproximadamente de 23% dentre o ano de 2000 a 2010. Era cerca de 341 mil habitantes, mais do que isso. Passaram para 421 mil habitantes, segundo os dados do IBGE de 2010. E esse dado continua crescendo constantemente e acaba causando essa pressão das zonas costeiras, além de ser um setor extremamente importante para o turismo. Bom, essa metodologia de trabalho ela pode ser aplicada para várias questões, seja os campos de dunas ou outras áreas costeiras, para mensurar impacto. Inicialmente é feita uma análise documental, seja de artigos acadêmicos, materiais científicos, técnicos científicos, que possam contribuir em relação à identificação da área e contextualização de compreender os recursos das dunas, enfim. Em seguida, é feita uma fotointerpretação, seja do próprio sistema, toda a região localizada das dunas, do próprio território de Florianópolis ou do próprio território a ser analisado. Em terceiro, é um reconhecimento de campo, pontuando características físicas, naturais, a área do local, o sistema em si, se tem pressão antrópica, quais são possíveis conflitos daquele sistema, enfim, critérios que possam avaliar esse reconhecimento de campo, de como é dada a área do local. Bom, em seguida, é uma planilha de trabalho que pode pontuar todas essas questões, características do sistema, o que vai ser feito, o que tem de impacto, análise de empreendimento que tem no local e, em seguida, por 5, os impactos que são gerados, quais são os efeitos, seja tratamento de água, tem poluição das dunas, descaracterização delas, todos esses critérios são protocolos já estabelecidos e normativas adequadas que podem ser adaptadas aos sistemas de dunas com base nesses reconhecimentos prévios. Eles adequaram normativas da IUCN que já estabelecem recursos e protocolos de impactos ambientais para regiões. Eles adaptaram um modelo de aves, mas que pode ser adaptado num contexto geral. É mensurar o impacto que é gerado naquele sistema, que é gerado naquela espécie. Então, é um estudo bem detalhado de possíveis impactos gerados nas regiões de dunas. Então, com base nessa normativa da IUCN, as pressões ambientais consideradas foi em relação à capacitação e uso da água subterrânea, a emissão de efluentes líquidos gerados nesse sistema, as atividades turísticas relacionadas, infraestrutura, residências e comércios da região,
estradas e os caminhos que ligam essas regiões das dunas, pescas, ranchos, enfim, a dispersão dos resíduos sólidos, que no caso são dependentes para o aporte de sedimento e manutenção desse sistema, eventos climáticos extremos, que no caso pode ser furacão, seca, inundação, enfim, coisas que podem afetar esses sistemas das dunas, espécies exóticas da fauna e da flora, nota-se que a restinga ela é constantemente prejudicada, o tráfego de veículos em relação à segurança do local, que acaba também degradando a questão da vegetação, da fauna, da flora, a erosão costeira, a própria ressaca, a troca de marés, queimadas de origem antrópica em principal, a extensão da areia, qual é toda a extensão da faixa litorânea da areia, enfim, circulação de gado, se tem, geralmente algumas regiões pode ter, festas irregulares, que podem acontecer também nessas regiões, linhas de energia, no caso infraestruturas, que são mal adaptadas nos locais das dunas, coleta e retirada ilegal de plantas da praia e atividades de madeireira que também podem acontecer nessas regiões de dunas. Esses foram pontuais situações, no caso, para o município de Florianópolis, ali da região da ilha, mas tem coisas que são destaque para avaliação de vários impactos, que a gente pode pontuar até em relação a nossas próprias dunas daqui de Laguna, que acabam sofrendo com algumas dessas questões aqui também. Foi analisado uma composição de dados de uma média de 10 anos, não somente dos dados atuais, mas também de análises anteriores do próprio sistema das dunas. Com base nas normativas da IUCN, se estabelece um período de ameaça, um escopo de ameaça e a gravidade de ameaça, sempre para todos aqueles sistemas das dunas, e é definido, então, com base naqueles 18 indicadores, pressões que são pontuadas por graus de ameaça, seja baixa, de 0 a 2, média, de 3 a 5, alta, de 6 a 7, e muito alta, de 8 a 9. Tendo como base a pontuação aos níveis de grau de ameaça em relação ao tempo de ameaça, escopo de ameaça e a gravidade de ameaça em relação às dunas, todas elas foram caracterizadas no máximo com médio grau de ameaça, ou baixo, ou 100 grau, em relação a pequenas áreas, e em relação a áreas maiores, vemos que os níveis de ameaça são maiores também. Nas últimas décadas, a ilha de Santa Catarina ela vem passando por forte influência nas áreas litorâneas, o que acaba atuando com um incremento da população associado da interação turística, que soma a um efeito de gestão costeira não efetivo, acaba conduzindo um grande grau de degradação a essas regiões naturais das zonas costeiras, que têm características dos campos de dunas. Eu coloquei em destaque ali uma foto das nossas regiões das dunas, que acaba sofrendo o mesmo problema mencionado nessa região de Florianópolis, e aqui tem uma tabela em relação aos parques mencionados anteriormente, com comparação às infraestruturas residenciais e de comércio das áreas exploradas. Antes mesmo, o que era mencionado como um médio grau de ameaça, agora passa a ser apenas um médio grau de ameaça em uma área que tem mais monitoramento, que é o Parque do Rio Vermelho, diferentemente das outras regiões que têm alto grau de ameaça. As dunas elas acabam exercendo a proteção na ilha da costa, que acaba se associando à vegetação fixadora, que no caso é a restinga, e ela protege tanto as infraestruturas urbanas, quanto assegura essa reação de ressaca e das trocas de marés nas regiões costeiras. A manutenção da qualidade das praias arenosas, principalmente, e também dos bancos de areias para a prática de vários esportes, do surf. Bom, as dunas elas têm interferência do vento, enfim. É um sistema extremamente importante para as regiões litorâneas.
Os 3 parques mencionados, eles acabam referindo aqui na tabela um potencial de suporte em relação à provisão, regulamentação, cultura, de vários benefícios gerados por esses recursos ecossistêmicos, dos serviços ecossistêmicos das dunas, quais eram os benefícios, a área, os atuadores e quais eram as forças motrizes que caracterizavam todas essas regiões. Bem, com tudo isso, os campos das dunas eles foram identificados 6 principais benefícios e usos diretos, como um bem-estar da sociedade, que acaba adequando essa legislação, salvo também que ela acaba sendo usada para a extração de sedimento da construção civil. O primeiro e o segundo é caracterizado como o abastecimento de água potável da área de recepção de efluentes tratados, ela contribui em todo esse sistema por conta do aporte dos aquíferos. Em 3, a manutenção da linha da costa em relação à dinâmica sedimentar, por conta dessa areia, das dunas, enfim, setor imobiliário e tudo mais. A área de lazer e turismo, que é muito comum, principalmente no município de Florianópolis, e também ela é caracterizada por realizar atividades de educação ambiental, pesquisas científicas, vem desembolsando muitos estudos nas áreas das regiões das dunas. Bom, as principais fontes de pressão sobre esses serviços ecossistêmicos gerados são em consequência do desenvolvimento mal planejado, da falta da fiscalização das atividades antrópicas, dessa distância do conhecimento que a comunidade acaba tendo sobre os benefícios naturais dessas áreas, seja no seu interior, no ambiente das dunas, ou seja na contribuição que ela tem em seu entorno imediato. A partir dessa classificação proposta pela IUCN, foi adaptada a caracterizar em muito alto, alto, médio e baixo impacto dessas regiões. É importante mensurar aqueles níveis de ameaça, complementando com a elaboração do plano de manejo das unidades de conservação, para então minimizar essas interações externas. Em segundo, promover programas para melhorar o tratamento dos resíduos sólidos, que acaba tendo influência direta nessas unidades de conservação, em relação aos parques e, enfim, criar e executar o programa de tratamento dos resíduos das espécies exóticas e invasoras, tanto na região do Rio Vermelho como da Lagoa da Conceição, elaborar e divulgar informações que acabam contribuindo com a qualidade dos recursos hídricos nessas unidades de conservação, que ainda têm recursos limitados, monitorar e acabar mensurando a poluição provocada por a emissão de efluentes líquidos, principalmente na região da Lagoa da Conceição, por conta de ser uma região extremamente habitada. A lagoa está sofrendo muito aporte de sedimento não tratado. Melhorar a comunicação dessas unidades de conservação frente aos serviços ecossistêmicos e em relação também à comunidade local, informar mais com essas questões turísticas do local e tudo mais. Criar estruturas que acabam promovendo de forma adequada o ecoturismo. Efetuar a recuperação da vegetação fixadora, medidas de proteção da restinga, enfim. E também mensurar os impactos nas dunas, evitar a circulação de automóveis, tornar bem restrita essas questões, ter os registros das espécies, fazer o monitoramento dos 3 parques constantemente, com fiscalização, de acordo com a legislação, afinal, elas estão sob a proteção do CONAMA. É de extrema importância trazer isso em destaque, porque gradativamente vem sendo degradado essas regiões sem nem ser considerado áreas de proteção permanente. Bem como essas dunas mencionadas, várias outras acabam sofrendo pelos mesmos problemas
implementar essas normativas de fiscalização, análise do empreendimento que tem no entorno, essas questões dos aportes de sedimento, até mesmo da descarga de efluentes no próprio sistema, tudo isso contribui com a degradação desse serviço ecossistêmico, desse sistema natural e dessa região de dunas. As restingas vêm sofrendo impacto, a duna vem sofrendo impacto. Na região de Laguna, isso vem sido muito discutido, em muitas outras regiões também. Então, é possível ter avaliação de impacto, reverter esse impacto e tornar essas áreas mais protegidas, até porque estão na normativa da resolução do CONAMA. Eu agradeço pela atenção, esse é o meu principal motivo de querer trabalhar a avaliação de impacto ambiental nas regiões das dunas costeiras, porque eu vejo que elas têm sofrido grande impacto por conta da ação antrópica e até mesmo em virtude das ressacas que a gente tem vindo com o passar do tempo. Eu agradeço pela atenção de vocês.